dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Uma honra, um prazer poder estar trocando ideia com vocês de novo aqui, com um convidado super especial, Abrão Sena da Silva. Como é que tu tá, Abrão? Tudo bem? Cara, melhor agora, melhor agora. Muito bom É. estar com vocês. Que prazer enorme, né? Estar aqui nessa super oportunidade da gente trocar um pouquinho de conhecimento, conversar um pouquinho. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Obrigado pelo convite. Muito bom. O tema de hoje é hackathons, empreendedorismo, universo da inovação. Vamos falar de startup. Vamos falar o que é esse tal de hackathon, hacktown que tem lá em Minas. Pô, o Abrão vai falar tudo para a gente hoje. E meu parceiro de sempre aqui também, querido Felipe Guedes da Luz, que vai dar a sua saudação inicial e também vai apresentar o Abrão. Afinal, quem é o Abrão? Como é que tu tá, Felipe? Tudo bem? Ah, melhor agora, como diz o Abraão. Feliz aí de bater esse papo com esse grande amigo aí que esse mundo dos hackathons me apresentou, né? Feliz aí nesse frio que a gente está passando. E eu fico até feliz de saber que alguém que não está no sul também está passando frio. O Abraão estava contando para nós. Cara, e que eu vou fazer uma breve introdução, né? Tive que fazer meu tema de casa do Abraão aí, coisas que a gente a curiosidade que nos pegou, como é que se fala essas coisas, essas nomenclaturas, né? O Chief People Officer, Chief Operation Officer, né? O cara cheio das siglas aí, mas o Abraão aí, né? Então, é um cara que trabalhou na Horizon 4, né? Ele foi um Chief Operation Officer lá, né? uma agência ali de contar com uma estrutura voltada para marketing e publicidade. O cara ocupou a posição de auditor sênior da KPMG, atuou com corporações no mercado de seguros, é um entusiasta do ecossistema de startups de inovação, né? Um dos sócios aí, o Chief Operation Officer da Xiaomi, né? A Xiaomi, ela existe ainda até hoje, e tudo virou Rocket City, né? Que hoje vocês estão com a Rocket City, ou são duas coisas diferentes, Abraão? Boa, boa, vamos lá. Então, pelo jeito você quis mexer aí, né, no fundo do baú, né? Então, vamos tirar todas essas informações aí agora. Eu falo muito que minha trajetória, né, a trajetória do empreendedor aventureiro, né? Então, você falou aí KPMG, eu venho do mercado tradicional, sou contador, não formado, não tenho vergonha de falar sobre isso, porque o empreendedorismo me pegou de jeito aí no meio do caminho, me tirou para outros desafios, né? E aí ele me conectou com um cenário muito múltiplo, né? Então, eu pude atuar no começo, dentro, né, dessa construção de uma startup, que era uma software house que tentava ajudar. E olha que coisa louca, né? A gente tinha todo um viés de startup, mas falando de consultoria, né? E a gente tinha toda uma dinâmica de ajudar outras startups a conseguirem, né, escalar os seus negócios. Então, poxa, eu estou aqui no Cubo ou no espaço do Google, estou começando agora, acabei de receber um investimento, o que eu faço, para onde eu vou, não posso gastar, né, torrar toda a minha grana com a grande consultoria. Chegava, por exemplo, a Horizon Fora aí para dar todo esse suporte e aderência. E é muito engraçado, né, porque para falar de tudo que a gente está vivenciando hoje, diretamente nesse universo de tecnologia, né, eu não posso deixar de falar que foi a Horizon Fora que abriu, né, os nossos olhos e as portas para a gente se conectar com o universo dos hackathons e agora com essa veia totalmente acadêmica, né, aqui na Rocket City, ajudando devs a alcançarem aí o seu próximo nível. Então, falei muito rápido, mas acho que eu quero trazer, né, como ponto focal que a trajetória do empreendedor ela é uma trajetória de desafio, de aventura total, né? Até o momento que você começa a tomar maioridade, você tem que descobrir que algumas coisas você precisa estabelecer ali uma certa estrutura e dinâmica, né? Mas falar da minha jornada é falar de muito de experimentação, muito de entender comportamento de mercado e tentar achar ali uma forma de suprir esses gaps, essas necessidades. E tudo isso conectado com bastante tecnologia e inovação, né? Então, acho que em linhas gerais é isso que eu posso falar dessa linha do tempo, dessa trajetória. Isso me chamou. Uau, é, muito Não, bom. eu lembro que me chamou até a atenção, né? Fazendo ali aquele tema de casa, eu olhei. E, cara, o Abraão, eu não sabia se era formado ou não, mas estudou contabilidade. Como é que ele foi nesse caminho aí, hoje, um dos caras do Hackathon no Brasil?
como é que foi essa conexão, né? Tá trazendo um pouco dessa informação de como é que foi se conectando esse mundo do empreendedorismo. Olha, eu gosto de falar que o que orientou, né? O que me orientou nessa jornada foi o incômodo, foi a busca por propósito, né? E não estou falando que contador, ou que auditor, ou que a estrutura, né, dos mercados mais tradicionais não tenha, né? Muito pelo contrário, eu acho que tem bastante, só não estava conectado com o meu, né, naquele momento. Então, eu venho de uma família muito humilde, eu venho de uma família que nunca esteve conectada com o empreendedorismo, né? Assim, sempre fui orientado a seguir o caminho do que era seguro, o caminho do que era ali tradicional. E, de certa forma, chegou um momento da minha vida que eu olhei e falei assim, poxa, tá faltando alguma coisa. E aí, quando eu saí do mercado financeiro, eu fiquei 8 meses tentando entender o que era essa coisa, né? Não podia muito me dar esse luxo, mas enquanto as coisas não aconteciam, né, profissionalmente falando, de uma recolocação, eu comecei a experimentar. E aí eu descobri o poder que o empreendedorismo tem, o poder que a comunidade tem, o poder que a tecnologia tem unida com propósito. E eu falei assim, não, tá mais do que na hora de eu dar um passo aqui que pode ser inseguro para o viés auditor do Abraão, mas que pode me levar para um nível surpreendente aí nessa trajetória. E aí, quando o mosquitinho, né, do empreendedorismo te alcança, né, e, cara, acabou, né? Então, até hoje eu me vejo muito conectado e foram 8 meses, assim, tentando fazer entender o que era essa busca, essa procura, até, de fato, me conectar, né, com startups e com todo o ecossistema aqui de São Paulo. E que ano foi isso, Abrão? Mais ou menos? 2014. E tudo era mato ou já tinha um ecossistema de inovação, de startups rolando por aí? Porque eu acho que... Bom, não sei. Conta aí pra gente. Não, legal. Tinha já um ecossistema que eu falo e costumo falar, né, assim, que era muito restrito. Então, meu sócio até fez participou de entrevista esses dias, né? Ele falou da nossa primeira chegada ao Cubo, né? Que na verdade é até hoje, né? Um dos maiores hubs de empreendedorismo da América Latina. E bem nessa luta, né? Nessa luta diária, né? De empreender, eu lembro que a gente caminhou cerca de 12 quilômetros por realmente não ter R$1 no bolso para pegar um metrô, pegar um trem, para acessar o Cubo. A gente tinha condições nem de pegar o Uber, né? E eu lembro que quando a gente entrou lá, aquela estrutura bem elitista, né? E para quem está de fora, naquela dúvida, poxa, isso é muito louco, assim, poder compartilhar isso hoje é muito louco, porque eu lembro que quando eu pisei, eu falei, poxa, esse espaço não é para a gente. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então, um homem negro da periferia acessando um espaço como esse, né? E é uma crença limitante, sim, e é também... Ela é nascida de dores sociais, né? Então, não tem como a gente simplesmente achar que está tudo certo e apagar, né? Mas eu lembro que eu travei na hora. E eu não queria. E eu estava como todo suado, todo cansado, com um notebook de 5 quilos nas costas. E esse momento para mim é super importante, porque quando eu vi que, pô, não, cara, tá com a carteirinha aqui, enfim, você está com o seu cartão de visita, né, para assistir essa palestra, a gente assistiu uma palestra lá, enfim, você pode acessar, você pode entrar e vai ser feliz. Aí eu falei, cara, não, então eu vou tomar posse real desse rolê aqui, entendeu? E tá tudo certo. Então, se o cenário não faz eu ter esse senso de pertencimento, eu vou fazer ele brotar. E foi muito louco, porque depois de quase 3 anos, nós viramos residente do Cubo, né? Então, isso para mim, assim, foi algo muito exponencial, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência ao exponencial, mas para mim o exponencial é tudo aquilo que uma vez você achou que não iria alcançar e de fato você foi lá e conseguiu. E eu consigo, né, revisitar isso assim com bastante emoção, porque é você pegar aquela caixinha do não e transformar em sim, sabe? E para mim é muito sobre o poder que o empreendedorismo, que a inovação, que a tecnologia pode trazer na vida de uma pessoa quando carregada com propósito, né? Então,
em linhas gerais, né, falando um pouquinho dessa experiência, dessa conexão, eu não posso deixar de exaltar esse momento. Que bacana, velho. E como é que foi esse lance da Horizon 4 para a Xiaomi, né? Foi consequência, foi natural, enfim, como é que uma empresa virou outra? Pois é, tudo se conecta, né? Então, eu era ali o auditor financeiro, tal, do mercado ali mais tradicional, faltou propósito, então vamos em busca dele, a gente encontra aí uns amigos loucos no caminho, determinados, né, a também querer viver de fato essa transformação, e aí eu comecei a achar o que era essa nova forma de vida do Abraão, né, a forma de vida profissional. E aí eu conheci meu sócio, enfim, a gente fazia trabalho social, a gente fazia trabalho em casa de recuperação, enfim, a gente fazia várias dinâmicas aí com esse cunho social. E ali a gente, pô, não, tem um match aqui. Aí, discutindo sobre a vida, tal, discutindo sobre novos desafios, a gente pensou, poxa, por que não fundar uma software house? Eu estou pulando algumas partes, né, que a gente, se eu for convidado de novo para uma outra rodada de bate-papo, eu vou entrar numa caixinha mais densa. Mas, enfim, para deixar esse gostinho aqui, quem está ouvindo, né, na nossa audiência, nos amigos, na família, eu vou deixar esse parênteses aqui para outra hora. Mas a gente entendeu, né, devido muito a esse ambiente de network, que essas startups estavam recebendo grandes aportes, não sabia como gastar o dinheiro, tinha medo de, enfim, torrar muito rápido. Torrar, enfim, ia ter que acontecer de qualquer forma, né? Investimento é para isso. Mas a gente começou, ainda naquela época, eu com a minha experiência, né, em rotinas mais do mercado financeiro, o meu sócio com a conexão mais forte com o ambiente, né, de tecnologia, a gente começou a fazer algumas pesquisas, a gente começou a visitar os principais hubs de startups que estavam surgindo naquela época. Então a gente tinha o Google Campus, o Cubo, que ainda era o Cubinho, né? Hoje é o Cubão, mas antes ainda era o Cubinho. A gente tinha o espaço ali da Oxigênio, né? Que era o hub de inovação da Porto Seguro. Aí tinha o Aira, enfim, tinha todos esses hubs. E que, por coincidência, a gente tinha conhecidos em todos eles. E todos os conhecidos que eram founders e estavam ali nesse momento, pô, recebi investimento, não sei o que eu faço, a gente começou a entender e enxergar de fato uma oportunidade de mercado, que era uma consultoria mais ágil, que era uma forma de poder ajudar mesmo com mão de obra, com recurso ali, né, de dev, né, para escalar o negócio, só que de uma forma sem burocracia. Quando você trazia uma grande consultoria, respeitando também a superestrutura que as grandes consultorias têm, mas elas entravam com rituais, né? E aí, assim, poxa, não, olha, 2 meses é só para, sei lá, entender a estrutura do que está construído. Pô, mas 1 mês, passagem de bastão. A gente já chegava no ágil, com mão na massa, validando, criando discussões e tudo isso, assim, viu? Brotou nos caras, assim, era aventura total mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso porque eu acho que o empreendedorismo ele tem um pouco de loucura no meio. E isso fez com que isso oportunizou muitas coisas, né? Principalmente nessa busca por conhecimento. E nesse momento a gente conseguiu, enfim, atender grandes clientes que hoje estão num momento muito bacana, muito especial. Eu fico feliz de saber que eu pude passar, né? Enfim, uma parte, né, da jornada dessas startups que hoje estão em um nível muito interessante. E a partir disso, né, a gente começou a suprir essas necessidades, atender, criar conexão, deu um super match. Porém, um certo cliente uma vez nos procurou e falou assim, beleza, vocês estão nos ajudando aqui, mas é limitado a dinâmica de vocês, né? Vocês conseguem chegar até um ponto. Eu quero ampliar um pouco essa estrutura internamente. Eu vi que o mercado está falando de hackathons, de eventos de inovação, tal. E, sério, é verdade, o que é isso? A gente foi pesquisar, foi entender, né? Participamos de que foi o Hackathon da IBM, e aí foi uma dinâmica fantástica, 600 pessoas, né? Ali, aquela ansiedade, ainda era uma metodologia nova no país, né? Mas aconteceu um negócio muito interessante a partir daí, porque esse cliente, depois que ele identificou que a gente participou dessa iniciativa, ele nos desafiou a fazer o hackathon deles. E fizemos, né? Foi, acho que, um dos primeiros hackathons que aconteceu
em Campinas, né, na Assertiva Soluções, uma empresa de dados, e foi muito interessante porque ainda com toda a visão e toda a dinâmica ali braçal, a gente conseguiu fazer um evento de impacto, um evento que realmente pôde abrir portas para quem participou e abrir muito mindset dessa empresa, né, que nos convidou a fazer esse hackathon. E uma coisa que é muito interessante, porque logo na sequência a gente ouviu um feedback que trouxe aquela pulguinha ali atrás da orelha, né, que foi assim, cara, hoje a Assertiva não é mais a mesma. O hackathon foi um divisor de águas aqui dentro. E aí, quando a gente ouviu isso, a gente falou, poxa, mais um gancho aí de mercado, mais uma oportunidade de mercado. E aí eu paro por aqui, né, para entender um pouco mais sobre essa história. Podia ficar te ouvindo aqui a sequência da história toda, né? E aí, então, surge a Xiaoyi, uma empresa premiadíssima, que eu acho que tem metodologias específicas disso, e muitos clientes, e quase que o sinônimo de hackathon no Brasil. É isso mesmo, Abrão? Exato, exato. Puxando o gancho dessa construção, eu já deixo o Felipe falar, né? Quando a gente descobriu, olha eu, né? Tudo no storytelling aqui. Quando a gente Maravilhoso. descobriu, de fato, essa oportunidade, a gente identificou uma coisa muito interessante, que o mercado começou a fazer hackathons, outras iniciativas começaram a surgir, só que sem metodologia. Então, não tinha metodologia, não tinha plataforma. E aí a gente começou a ir para a gringa, entender o que estava acontecendo lá fora. Fomos, então, Estados Unidos, Europa, tal. O que está acontecendo aí? A gente começou a tentar fazer esse benchmark e a gente descobriu que era tudo manual. E a gente falou, poxa, a gente tem um feedback, que ele é um feedback, a gente tem o mercado se moldando, tentando fazer, a gente tem uma demanda que é fazer com que as empresas se tornem cada vez mais atrativas com base em relacionamento, né, a comunidade de tecnologia. A gente falou, poxa, o hackathon pode ser uma ferramenta de conexão, de empoderamento, entre outros aspectos aí que pode trazer, principalmente nessa escalada, né, principalmente nesse desafio que as empresas tinham, né, de crescer cada vez mais, de inovar. A gente falou assim, o hackathon pode trazer muitas respostas para algumas dores. E a gente começou, então, a moldar o hackathon à metodologia. A gente começou a criar ferramentas, a gente estruturou uma plataforma, Felipe já utilizou aqui algumas vezes, a gente começou a entender mecanismo, a gente começou a entender as pessoas, começamos a criar, né, formas de gerar valor, né, dentro dessa iniciativa para a comunidade de tecnologia, então que às vezes era um pouco mais resistente, às vezes era um pouco mais afastada, às vezes via um hackathon com um olhar ali mais crítico. Não, pô, as empresas querem pizza, quer dar pizza por código. E a gente foi reformulando essa visão dentro do mercado. E aí a Xiaoyi começou a se consolidar como essa empresa que, cara, não, realmente, né, eles acertaram na metodologia, têm um olhar assertivo para a dinâmica e querem realmente construir um legado, impactar vidas e oportunizar muitas coisas para todas as pessoas envolvidas. E a gente começou a gerar emprego, né? A gente começou a organizar um hackathon, vinha um desenvolvedor, quando a gente pensava que não, pô, 2 semanas depois, esse desenvolvedor estava sendo contratado para trabalhar dentro dessa empresa que era nosso cliente. E a gente falou, cara, olha, é uma oportunidade de gerar emprego, é uma oportunidade de fazer employer brand, é uma oportunidade de fortalecer comunidade, é uma oportunidade de empoderar colaboradores e participantes, é uma oportunidade de co-criar, é uma oportunidade de tanta coisa. E a gente começou a fazer grandes ações múltiplas, né? Mas trazendo essa resposta. Então, assim, poxa, eu não vou fazer um hackathon porque é legal. Pô, Felipe que é um hackathon. Pô, não vou fazer um hackathon porque o Felipe acha que é bacana e quer sair na mídia na segunda-feira, pós-evento, né? Então, a gente começou a criar uma identidade para essa construção. E isso fez com que a gente, né? E aí eu estou suspeito de falar, né? Mas até hoje a gente consegue
mediante toda essa imersão, porque a gente rodou fora do país, a gente, enfim, teve toda uma imersão de fato, né? Uma excelência sem vaidade aqui em realmente criar um modelo sustentável e um modelo de impacto. E isso foi muito interessante. Agora, eu não sei se os nossos ouvintes estão com dúvida, ou já sabem o que Exato. Era a minha próxima pergunta. Eu ia pedir para a gente fazer um corte aqui, um stop no tempo, né, antes de seguir o papo. E você falou duas coisas que eu acho que pode ter deixado o nosso ouvinte, a nossa ouvinta, curioso, né? Curiosa. Você falou aqui hackathon e associou a eventos de inovação. Então explica para a turma aí o que é um hackathon, o que acontece num hackathon, qual é a diferença de um hackathon para um Startup Weekend, por exemplo, para uma gincana de empreendedorismo, enfim, não sei que outras ações aí que se assemelham. Daqui a pouco também não se assemelha em nada e eu estou falando a maior bobagem do mundo aqui. Explica para a gente, Abraão. Legal, tudo tem conexão, né? Então, hackathons são maratonas de tecnologia e inovação que reúne, né, diversas pessoas, cada uma com conhecimento, com uma habilidade, para, num determinado período de tempo, solucionar um desafio, né? Então, eu, como empresa, posso criar um desafio de inovação e tentar chegar ali, né, num formato, chegar ali, né, numa solução por meio de uma maratona de tecnologia. Hoje essas maratonas, elas são múltiplas, né? A gente tem desde ideatons, por exemplo, que não tem vínculo com código, só com ideias, né? Nós temos também nesse caminho os hackathons, que são maratonas de tecnologia. Então a gente tem um entregável técnico, né, no final dessa maratona. E, em linhas gerais, né, por que isso acontece? Por que eu faço um hackathon, né? É muito por essa busca por oportunidade. Como eu falei, né, antes as empresas estavam olhando muito para uma questão de fazer para se aparecer, né, ali, para se posicionar como descolada, né? Porém, a gente começou a trazer propósito para essa dinâmica. Então, não era só sobre ter uma ideia fantástica, né? E isso também era algo que incomodava muito as pessoas. Poxa, em 2 dias eu vou criar uma super ideia, em 2 dias... Como assim? Na vida real isso não funciona, né? E a gente começou a falar, mas não é só sobre o entregável, é sobre o ambiente que se forma, é sobre o network, é sobre a relevância dessa conexão, é a imersão, é a cocriação, é o aprendizado, é o relacionamento, oportunidades que podem surgir, enfim, dali. E a gente começou a trazer, né, o foco para essas outras questões que, enfim, traziam um fortalecimento muito grande para todos os envolvidos. Então, em linhas gerais, o hackathon, né, tem esse conceito, só que ele é muito múltiplo na sua essência, né? Então, assim, quando a gente fala de uma gincana de inovação, pô, tá tudo certo. Vai ter, às vezes, características mais específicas, mas pode ser um hackathon meio descaracterizado. Quando a gente olha o Startup Weekend, ele tem foco, né, ali, enfim, em realmente erguer uma startup, e aí o Felipe também já participou, pode agregar mais também nessa dinâmica, e todas essas ações, elas realmente têm total vínculo com o ambiente de hackathons. Só que cada um na sua particularidade, cada um no seu modelo, e aí vem, né, todo esse ambiente de respeito, enfim, porque às vezes tem algumas derivações, às vezes algumas estão alicerçadas em alguns conceitos, mas está tudo certo, né? E aí a maratona de inovação também faz parte de todo esse bolo, compondo também essa discussão, que é reunir pessoas, cada um com a sua skill, cada um com a sua habilidade, cada um enfim, com seus vieses, né, para construir algo novo. E aí é um desafio, né? Imagina, a gente aqui, nós três, de repente, pô, vamos encarar um hackathon? Pô, vamos, a gente se conhece? Pode ser, eu conheço um pouco mais o Felipe, não estou conhecendo hoje o Cris. E aí, como é que funciona? Pô, a gente vai discutir uma ideia, a gente vai tentar encaixar tecnologia dentro dela, a gente vai fazer pesquisa de campo. É um movimento, assim, tem um amigo meu que ele traz o seguinte... Ele traz a seguinte fala sobre um hackathon. Ele fala, cara, toda vez que eu entro no hackathon, eu estou calçando, sei lá, 44 e estou vestindo uma calça 48. Eu saio com uma calça 52 e calçando 46, porque eu cresço.
eu cresço e às vezes esse crescimento ele é absurdo, né? É realmente ganhar musculatura, porque é um ambiente que você pode errar, é um ambiente que você pode... Cara, você tem ali margem para fazer mesmo aquilo que você quer fazer e que no dia a dia você vai estar carregado de não da sua liderança, carregado de não de uma estrutura acadêmica. E isso é muito legal, o experimentar. Bom, agora eu já falei demais, né? Bora lá. Nunca é demais, deixa eu ver, Abraão. Mas eu lembro, tu falou aí, que eu participei. Bom, a gente se conheceu porque eu participei de um hackathon que vocês organizaram aqui em Porto Alegre, que foi o hackathon da Uber, que aconteceu lá no PUC. E aí eu lembro que acho que foi o Dresco que me indicou, disse que, cara, vai ter esse hackathon, acho que eu vou participar. Tinha um outro amigo nosso em comum também que quer participar. Vou me inscrever, porque tem toda uma seleção também de pessoas com esse perfil. E aí me inscrevi, fui selecionado. E aí eu só vi lá, pô, começa sábado e termina domingo. Não dizia horário de parada. E eu não conhecia ainda o mundo do hackathon, assim, ainda. Isso foi em 2017, 2018, eu acho. E eu, cara, como assim, tá? E fui com uma mochilinha com umas roupas. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo com de notebook, não sei o que. Eu, cara, nem notebook eu trouxe. Será que os caras não vão disponibilizar alguma coisa aqui? Não sabia, né, cara? E aí era toda aquela construção de bem que isso que tu falou, cara. Tu não conhece ninguém. Eu lembro que tu só disse assim, pessoal, tá aqui um café, converse e já formem equipes. A ideia é que as equipes tenham esse perfil, XYZ, tenha tantos desenvolvedores, tantos não sei o quê. Montem. E eu, como assim? Vou dar um tempinho, acho que a galera vai ainda. Vou ali comer um negocinho. Daqui a pouco eu comecei a olhar, tava todo mundo já com equipe. Eu, tem que conversar. Aí eu lembro que eu encontrei esse amigo meu, que era o Guilherme, e eu, cara, eu vim aqui para me abrir, né? Não vou fazer equipe contigo. A primeira coisa que eu fiz foi, pelo menos, ele eu abstrair. E, cara, foi muito louco, assim, que é muito disso, assim, construir equipe, cada um tem perfil, começa a ver ali quem é que vai assumir meio que a liderança, quem é que vai querer organizar, tu vai ter que abdicar de muita coisa, né, te abrir ali de ideias, porque tu acha que tu tem a tua ideia, qual é que a tua ideia vai ser a melhor, não, mas todo mundo tem uma ideia. Eu lembro que eu peguei uma equipe que era bem assim, que tinha umas duas pessoas que eram bem críticas, que tipo assim, cara, é a minha ideia é melhor. E aí a gente dizia não, né, não gostava muito da ideia da pessoa e ela ficava muito de cara, assim, braba, porque a gente não estava considerando a ideia dela. E a pessoa se afastava. Cara, daí tu tem toda uma gestão de equipe. Cara, tu vai tendo um exas, todo um trabalho de tipo, eu vou ali, eu sou o desenvolvedor, vou trabalhar, vou só programar. Não, meu, tu vai fazer muita coisa. E era muito disso também da questão de que, eu acho que a nossa equipe, a gente foi definir a ideia, isso começou sábado de manhã, 8, 9 da manhã, a gente foi definir a ideia sábado, 10 da noite, 11. Para agora a gente vai ter que desenvolver a ideia, agora a gente tem que programar, tem que codar ali, que chama, né? Virava à noite, eu lembro que era 4 da manhã, eu falei, cara, eu preciso ir para casa, dormir na minha cama, só tomar um banho. É isso aí, então, caro ouvinte, né? Esse é o movimento do Hackathon. Olha aí, ó. Muita gente não dorme, Felipe. Você foi dormir ainda, né? Nossa, isso, né? Deixou a equipe sozinha lá programando, hein? Que barbaridade, como a gente diz que eu sou. Mas, Abrão, eu estou rodando uma coisa muito parecida com isso hoje e amanhã. Até o Felipe é meu mentor ali. A gente chama de Grand Prix de Inovação. É uma atividade que a gente faz com o Senai. Reúne 60, nesse caso a gente está com 60 alunos do Senai, eles têm 13 desafios reais de indústrias, mas não envolve tanta programação, mas sim mais a prototipação de algum tipo de equipamento, alguma coisa relacionada dessa forma. E é sempre um barato, e essa coisa que você falou que a pessoa cresce, fica grande, é exatamente esse sentimento que eu tenho, assim, porque a gurizada sai de lá tão faceira, tão sabida de tanta coisa. Hoje a gente estava na etapa de entender o problema ainda. E eles já achando que já sabiam tudo do problema deles. E o feedback foi maravilhoso no final da tarde. Diz assim, pô, quantas nuances, quanta coisa a gente aprendeu, porque eles tiveram que conversar com outras pessoas. A gente chamou alguns mentores, empresários, pessoas de indústria, engenheiros e tudo mais.
E o sentimento foi exatamente esse, né? Eu saí de lá grandão, ou grandona, né? Porque tem muita menina lá participando junto também, e isso é incrível, a gente adora fazer isso. E o mais legal é o lance da descontração, da leveza, do aprender fazendo, do aprender conversando, de fazer a gestão de equipes, como o Felipe trouxe ali, né? De acolher todas as necessidades de todo o grupo. Enfim, eu acho incrível. Uma pergunta: você foi para a gringa saber como é que eles faziam isso? Esse movimento lá também já tem muito tempo? Quem é que fez o primeiro hackathon? Você tem essa informação? Legal, legal. Todo esse movimento, acho que tem várias teorias, né? Mas até onde a gente se aprofundou, o Vale do Silício sempre sendo aí protagonista, né, de algumas inovações. E aí, não existia ainda o hackathon em si, né? Esse formato foi muito difundido porque as startups cresciam, começavam a buscar, né, esse outro patamar enfim, entendeu por muitas das vezes que o formato tradicional de se inovar, cada um na sua salinha, cada um ali, né, no seu ambiente, não iria funcionar acho que para essa nova economia, né? E aí eu não quero errar aqui na data, mas das nossas pesquisas, ainda na década de 90, algumas startups começaram a criar essas reuniões, criar essas interações entre time, e aí não era mais ali poxa, eu só sou de TI, eu só sou, enfim, do jurídico, eu só sou de operações, não. Eles se misturavam e começavam a criar, enfim, outras possibilidades de negócio dentro ali da estrutura. E aí começou esse formato híbrido, né, de discussões, e aí isso começou a ser modelado numa dinâmica de maratona. Isso começou a reverberar no Vale do Silício, né? Então, no entanto que o Facebook, ainda no seu estágio inicial, começou a criar essas células de inovação, trazendo todo o time, né, para maratonar em cima do que era desafio dentro da plataforma. E isso começou a ganhar robustez, isso começou a gerar interesse, porque a gente não estava falando de ágil, né, naquela época. E esse mindset, esse olhar, começou a fortalecer o quanto essa metodologia estava agregando para o negócio. E aí isso começou a se difundir. E aí isso, obviamente, chega no Brasil pelas grandes consultorias, né, e pela academia que começou a se inspirar lá fora. E aí esse som foi reverberando a Europa, enfim, entre os países, e hoje é algo que, principalmente, assim, do que eu vejo, né, é assustador o quanto a academia, na Europa e Estados Unidos, usa muito o Hackathon como uma ferramenta para exponencializar os seus alunos, sabe? É muito assustador, assim. Eu falo que a gente tem um case, nós rodamos, né? A nossa plataforma rodou um hackathon organizado pelo Kyle Musk, né? Que é o filho do Elon Musk, um menino de 15 anos, assim. A gente ficou até, na época a gente ficou super contente porque ele estava com a camiseta do evento, né? A camiseta tinha até o logo da Xiaomi. Uau. E aí meu sócio estava lá, tirou várias fotos, tal. Foi uma cena bem interessante, né? Mas sim, o filho do Elon Musk usou a plataforma da Xiaomi. E ele, com 15 anos, era o organizador do Angel Hack, que era uma maratona, né, para alunos ali, né, do ensino médio, né, que é o equivalente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é o equivalente ao ensino médio, e só molecada participando, né? Então é muito bacana quando você vê que lá fora não é só uma ferramenta para a empresa, é uma ferramenta que tem toda uma camada de conexão muito forte no ambiente acadêmico. E agora no Brasil, obviamente, isso também está acontecendo, né? Mas lá fora isso é muito normal. Aqui a gente ainda tem um desafio que é evangelizar, né? Tem empresa que a gente senta para falar sobre hackathon que nunca ouviu falar sobre. E aí tem aquele receio, pô, não, isso é modinha, pô, isso é aventura, isso é loucura. Isso daí... Eu não tenho a propriedade intelectual do que vão entregar, eu não sou detentor do que vão construir ali, isso é um absurdo, né? E lá fora não, lá fora a discussão já é mais naturalizada.
Mas olha o meu exemplo aqui, ó, gurizado do Senai, aluno de Senai, 15 anos, rodando uma hackathon. A gente não usa esses termos, é exatamente isso, né? 15, 16, 17 anos é a idade dessa turminha. E a gente fez uma edição presencial em 2019, também foi incrível. Também uma média de 60, 70 alunos participando. Foi muito bacana, assim, eles curtiram muito. E a universidade podia fazer mais aqui no Brasil, né? Você falou assim, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal utiliza esse recurso como, assim, muito. Eu não vejo esse movimento aqui no Brasil. Posso estar enganado, mas eu acho que podia mais também, não? Universidades rodando hackathons. Hoje eu acho que está muito mais avançado que há uns 2, 3 anos atrás. Algumas discussões acabaram meio que popularizando a metodologia. A gente às vezes não consegue ouvir tanto, né, o barulho, porque às vezes é muito interno, né? Então a universidade, as escolas vão fazer a ação e aí elas não divulgam para o mercado porque é uma iniciativa construída com seus próprios alunos e aí às vezes raramente a gente vai ver ali no post, enfim, ou algum aluno que participou criando seu depoimento. Mas eu fico feliz porque ainda em 2020, no meio da pandemia, e aí tem 2 pontos importantes para ressaltar, né? A Xiaomi nasce no modelo presencial, e ainda antes da pandemia, ela vai para uma esfera online, né? Então, a gente conseguiu não prever, mas a gente, enfim, com um pouco de sorte e nessa contínua busca por desenvolver, né, que o nosso negócio, a gente conseguiu, de fato, pivotar ainda, acho que uns 3, 4 meses antes da pandemia. Em 2019, né, a gente já começou a rodar o Hackathon Online. E o Hackathon Online, ele teve uma possibilidade de escala muito grande, né, porque a gente começou a ver alguns movimentos. Poxa, eu sou a unidade da faculdade X aqui em Salvador, vou fazer uma ação com a unidade, ou, enfim, o outro hub no Maranhão, ou em Manaus, e foi muito bacana ver esse movimento. Então, o formato online trouxe uma escala e um poder muito grande de inclusão e democratização, né? Quebrando essa barreira de território. Então, eu vi, principalmente no passado, um movimento muito bacana das universidades e de algumas escolas se conectando com hackathons online. Ô Abraão, bom, a Xiaomi, os hackathons, fez aí vocês conhecerem praticamente um Brasilzão inteiro, né? Vocês viajaram Exato. bastante. Até eu vou casar 2 perguntas. Assim, uma, quantos hackathons vocês já fizeram até hoje? E outra é, assim, ó, como é que... Quando vocês pensaram em ir para o online, como é que vocês fazem essa... Pô, é que tem um ganho tão grande no presencial. Como é que foi essa tomada de decisão daí para online antes? Tipo assim, tá, é possível, é viável de se fazer online, pô, mas tem uma experiência, pô, né, um aprendizado tão grande na troca das pessoas, de quem participa também, né, naquele lugar do participante. E, pô, e o online, como é que... É muito mais um olhar de entrega daí, ou não? Então, na verdade, assim, uma coisa que é interessante a gente ressaltar, o presencial, ele tem, e você participou, né, de um presencial, você sabe que ele tem uma atmosfera, uma energia que é única. Parece que você está realmente numa Olimpíadas, né, num campeonato mesmo, né? E você, às vezes, ali é o artilheiro, enfim, é o protagonista, você... É muito engraçado que isso é geral, assim. Você falou, pô, eu fui para minha casa, eu tenho certeza que a hora que você chegou na sua casa, você não queria voltar, né? Você bateu, às vezes, aquela coisa, pô, não, vou ficar aqui, não vou voltar, pô, tá uma dor de cabeça lá, mas você, às vezes, você fala, poxa, não posso, eu tenho que voltar, sabe? Alguma coisa te move, correto? Sim, eu lembro que eu botei para despertar e eu nem botei o soneca. Cara, eu tenho que voltar porque meu time tá lá. E uma coisa que me remeteu muito a essa experiência, né, de competição e tudo mais, mas que é um ambiente muito legal, é bem aquela coisa de gincana do tempo de colégio, né, de time, de grupo, de vamos ali ajudar do jeito que for possível, né? Então, essa atmosfera me remeteu muito isso, assim. Não é. E gerou esse pânico na gente, nessa preocupação, essa incerteza.
O que é o online, né? Porque rodamos o Brasil inteiro, a gente criou uma comunidade lá no Vale do Silício, a nossa plataforma rodou em eventos na Europa, em Israel, todos, né? Ou aí 90% em eventos presenciais. Foram mais de 500 eventos aí ao longo desses 4 anos. Eu não tinha final de semana, né? Porque os eventos aconteciam no final de semana. Então, chegou a ter semana que a gente tinha 4 eventos, né, simultâneos. Uau. E então o presencial ele tinha um poder muito grande de gerar conexão, né? É muito sensorial, né? É um negócio que você está ali, você consegue ter todas as respostas. E ainda em 2019, né, nós rodamos 2 iniciativas online, porque a gente começou a entender que existia uma comunidade online se fortalecendo para falar de algumas linguagens de programação, conectadas a algumas plataformas de educação, entre outras, né, ações. E a gente viu também, fizemos um benchmark lá fora, a gente viu que aconteceu algumas coisas, e a gente falou, poxa, essa é a nossa chance de viver uma escalabilidade. Porque dentro do presencial, a gente não conseguia, por exemplo, alcançar o Brasil inteiro no final de semana. Era algo muito enxuto. O máximo que a gente conseguia fazer era 5 eventos ali no final de semana. Xiaomi direto, né? A nossa plataforma ela já rodava independente em alguns eventos, mas a nossa ação direta, isso era muito limitado. E aí nós fizemos 2 experimentações em 2019, foi um sucesso, mas cheio de falha, né? MVP, tá tudo certo, tinha que ser feio mesmo. E a partir disso, a gente abre 2020 com um mega hack, onde a gente intitulava, né, com o maior hackathon aí, né, da América Latina. E foi muito bacana porque o primeiro nós tivemos 5.000 inscritos, né? Nós tivemos aí uma taxa de participação absurda, bem expressiva, e a gente descobriu que era possível democratizar o hackathon. A gente viu que era possível ter o Felipe e o Cris no Rio Grande do Sul, ter o Abraão em São Paulo, ter pessoas em Portugal, ter pessoas em Angola. E o nosso desafio era criar um engajamento, criar metodologia para cada vez mais o desenvolvedor e os participantes pudessem se encontrar dentro dessa proposta de valor e dentro dessa jornada. Então, a gente decidiu gamificar, então, a gente criou o Mega Rank, que hoje é um ranking onde todo o participante de Hackathon que entrega o seu projeto, que forma o time, que recebe mentoria, a gente começou a reconhecer essa participação com pontos, né? Esses pontos aí era construir ali esse super ranking que hoje deve estar batendo 26.000 desenvolvedores, né? E as empresas começavam a acessar, porque hoje é sobre conhecimento técnico, né? O mercado pede sim conhecimento técnico, mas tem também uma procura pelas soft skills, né? E o hackathon é uma forma dessas soft skills saírem, né? Delas aflorarem. Então, era muito bacana ver esse movimento se formando, esse movimento realmente legitimando o ambiente online, um ambiente democrático, um ambiente onde nós chegamos, enfim, num final de semana, a rodar 10 eventos com cerca de 12.000 pessoas participando, né, na somatória total, né? Então, a gente começou a entender que era uma ação muito múltipla, e foi nela que a gente se conectou com a escalabilidade. A gente ainda tinha ali alguns aprendizados, a gente tinha ali alguns desafios, mas, de fato, o que eu não consegui escalar no presencial, no online, a gente, de fato, sem sombra de dúvida, conseguiu. Conta pra gente aí, Abraão, então, dessa conexão da Xiaomi, uma empresa com uma metodologia de início ao fim de um hackathon que as pessoas podem utilizar, acessar para poder construir os seus hackathons também nas suas organizações, nas suas empresas, enfim. E aí conecta também com a Rocket City. Onde é que uma complementa a outra? Qual foi o casamento? O que fez brilhar o olho
nas empresas aí para que elas se casassem? Legal, legal, bacana. A gente sempre, como eu falei no começo, a gente sempre olhou para essa metodologia, né, como uma ferramenta de impacto, né? Quando a gente se deparou com um ambiente da comunidade dev, a gente falava sobre oportunidade de trabalho, a gente falava sobre conexão, a gente falava sobre aprendizado, a gente falava sobre várias possibilidades. E a gente conseguiu atestar todas elas, né? Só que tinha um lance que era algo muito sério, assim. A gente sempre acreditou muito no poder da educação. A gente acreditava muito que a educação é o que iria transformar o Brasil. E o Hackathon, a gente olhou muito o Hackathon como uma ferramenta de educação também. Então, a gente colocava dentro da nossa metodologia várias oficinas, mentorias de ponta. Então, assim, poxa, eu não sei prototipar uma árvore, eu não sei puxar um API para o meu protótipo, enfim, para o meu app, eu não sei como. A gente começou a olhar formas de aprimorar o conhecimento dos nossos participantes com essas ferramentas, né? E com a Rocket foi uma conexão de propósito muito grande, porque a gente tinha uma comunidade beirando 80 mil devs, né? E 100 mil participantes no total, olhando aí as outras skills. A Rocket já estava com uma comunidade de 400 mil. A Rocket City ela é uma plataforma de educação que trabalha em toda a jornada de aprendizado de um dev. Desde o início, né, a gente tem toda uma trilha para conectar toda pessoa que está iniciando em tecnologia e está cheio de dúvidas. A gente vai onde os modelos tradicionais não vão, né? Que é realmente trazer tudo para a mesa, falar, olha, está aqui, veja de cima toda a trajetória de aprendizado. E a gente conecta desde o ambiente inicial até o ambiente onde as pessoas, poxa, não, já sou um desenvolvedor, já estou, enfim, já estou no mercado, já conheço e quero ir para um próximo nível, e quero aprender mais, e quero me especializar. E aí nós temos aí algumas trilhas super interessantes com as principais tecnologias e com as principais ferramentas, né, para empoderar esse desenvolvedor a alcançar seu próximo nível, né? Só que a gente faz tudo isso por meio de uma plataforma, e aí às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas é um ambiente só online? Não, é online sim, mas com muito engajamento, com muita interação e focados totalmente em exponencializar, né, a carreira do desenvolvedor. Então, a Rocket City, essa plataforma, a gente fez um hackathon para 1.000 participantes, foi algo incrível, incrível, incrível. Acho que foi uma das experiências mais impactantes da minha vida, né, essa iniciativa. E esse hackathon, ele marcou muito a conexão entre as duas empresas, né? Porque nós rodamos ali em conjunto, mas parecia que a gente já estava trabalhando junto há muito tempo. E a partir disso, deu um super match e uma vontade de alavancar esse impacto, né? Tanto que a gente sai hoje de 500 mil devs e a gente quer ir alcançar 1 milhão de devs até 2023. E muito consenso de comunidade, muito com o olhar em desenvolver pessoas, em fortalecer, em criar esse ambiente de conexão, em ser essa ponte que liga o desenvolvedor, né, o dev, à empresa. Então, é muito sobre isso, né? E aí, quando a gente viu, a gente falou, poxa, se a gente unir forças, né? E aí, adequar o modelo do Hackathon, que hoje ele tem uma outra roupagem, então a gente ainda está rodando Hackathons, mas a gente agora está criando um ecossistema muito forte de Hackathons para os alunos, para o desenvolvimento dos alunos, né? Como a dinâmica mão na massa. Isso está sendo muito interessante. E dentro de uma plataforma de educação, né? Então, poxa, a gente conseguiu reunir tudo que a gente queria, né? Em um único tiro, em uma única oportunidade. Então, Abraão, por que isso? Porque eu sinto que o mercado,
hoje muito gritante, né, devido a isso, essa questão da pandemia, mas o mercado está passando por uma transformação. As relações estão mudando. A relação com o Hackathon poderia mudar. A relação dentro do ambiente ali de plataforma de educação pode também mudar bastante. E quando a gente olha o Magazine Luiza, né, por exemplo, que comprou e fez o maior número de aquisições que eu já vi na vida em menos de um ano, como foi, né, esses últimos movimentos, movimentos assim, desde escola até, enfim, influenciador do segmento digital, enfim, plataformas de, enfim, várias vertentes. Não está fazendo isso porque é legal, porque tem dinheiro em caixa. Está fazendo isso porque o mundo está se transformando. E a gente falou, poxa, qual que é o próximo nível? Né? A gente fala muito sobre o próximo nível aqui na Rocket City. E qual que é o nosso próximo nível, né? Dentro do ambiente de hackathons e de vocês aí dentro do ambiente de educação. A gente falou, poxa, tem uma grande oportunidade de mercado e essa grande oportunidade pode, mais uma vez, traduzir o impacto. E aí, quando viu, cara, foram meses aí, né, de namoro, né, como eu gosto de falar, até, de fato, a gente unir as operações e fazer um trabalho aí incrível, que eu sou apaixonado. A gente acabou de entregar um projeto, né, que a gente roda aqui com os nossos, com a nossa base, né, enfim, de desenvolvedores e, cara, em uma live a gente tinha 10 mil desenvolvedores para entender a programação da semana. A gente tinha 4 trilhas. Então, assim, é algo muito incrível, né? E não é só por números, mas é muito pelo impacto que isso gera de fato. Dentro do Discord aqui, né, onde fica a nossa plataforma de comunicação interna, a gente tem um canal de depoimentos. E esse canal de depoimentos, toda e qualquer pessoa do time que recebe um depoimento do nosso aluno, tira um print e manda lá. E é muito bacana ver o quanto o time e o quanto o nosso modelo, o quanto o nosso ambiente de educação tem impactado a vida de milhares de pessoas. E aí isso enfim, parece repetitivo, né? Mas é o meu combustível, então sempre vou ter essas palavras aqui, né, no meu vocabulário: impacto, impacto, impacto. E é muito bom quando você pode acordar e saber que um pouquinho do que você está fazendo está gerando transformação no mundo afora, né? E aí eu acho que quando falar da fusão, né, da Xiaomi com a Rocket City é muito sobre isso. A gente segue como Rocket City, mas liderando aí, né, enfim, e aprimorando cada vez mais a metodologia do Hackathon dentro do mercado como um todo. Muito bom, e eu estou simplesmente aqui, boca aberta e apaixonado pela Rocket City, pela Xiaomi, e muito bom te ouvir e aprender bastante sobre isso também, que eu acho que a gente precisa desses propósitos aí, dessas coisas rolando e desse impacto acontecendo. Acho que isso é mais do que importante, assim. Então, parabéns, Abrão, parabéns a toda a equipe da Rocket City, da Xiaomi, que trabalharam nisso, que trabalham nisso e fazem acontecer aí no Brasil, né? Que super referência para a gente, né? Fico super feliz. Felipe, você tem mais uma pergunta aí? Manda lá. Ele fica pulando na cadeira assim, Abrão. E aí, vai lá. Uma curiosidade assim que eu vi pensando quando vocês começaram os hackathons começaram a ir para outras cidades, outros lugares. E aí, por exemplo, eu lembro assim quando vocês fizeram aqui em Porto Alegre. Pô, como é que foi assim, tipo, você tem uma equipe, tem uma estrutura, mas é o seguinte, a gente vai para Porto Alegre, e aí você traziam mentores aqui de Porto Alegre, pessoas daqui. Como é que foi assim nesse primeiro momento conectar ao ecossistema da região, a pessoas da região? Porque daí vocês começaram, tipo, vocês rodaram primeiro numa outra cidade, daqui a pouco, opa, a gente vai rodar 2, 3 nesse fim de semana. Como é que vocês começaram a fazer essas conexões, assim? Legal, acho que você tocou num assunto bem importante, porque nós tivemos essa imersão fora de São Paulo com o projeto da Uber, né? Você participou do segundo ano, a gente tinha rodado no ano anterior, que foi o ano mais desafiador, né? Depois que a gente aprendeu como
trabalhar em cima de toda a estrutura logística, né? Desde da pegada física mesmo, né? Da cenografia, enfim, de tudo que você via ali, até, obviamente, carregar, né? Enfim, e criar essas conexões com as comunidades locais para poder participar e interagir. Eu lembro até hoje, assim, né? Quando a Uber ela apareceu em dezembro de 2018 e eu fiquei 2 meses como empreendedor, né? Todo cheio de receios e medos e frio na barriga. Eu fiquei 2 meses querendo acreditar que aquilo era um trote, assim. Eu lembro que quando eu vi o e-mail, eu falei, não, isso é trote, né? Isso é alguém que está zoando a nossa cara. Pô, a Uber, não faz sentido, né? Aquela síndrome do impostor com, enfim, com crença limitante, por aí vai. E eu fiquei meses, assim, sem entender, e foi muito rápido, porque a gente tinha rodado um super evento em São Paulo, que foi o Hackathon do Banco Original. Foi um hackathon que deu prêmio em Bitcoin, então foi um negócio que deu mídia e tal. Na sequência aparece a Uber, a gente fica nesse receio, né? Eu principalmente. E aí quando passa 2 meses, a Uber chama a gente para um café, e aí de fato eu fui para o escritório da Uber e conheci todas as pessoas envolvidas e tive que realmente acreditar que era real, porque a gente tinha 2 meses para subir um projeto. Um projeto que, diferente de todos que a gente passou, era um projeto que ia passar por 6 estados e ter uma grande final na sede da Uber, com transmissão para a América Latina inteira. A gente só tinha rodado o projeto em São Paulo, né? E depois dessa faculdade que a gente passou dentro do BREC, a gente descobriu muito sobre o poder da conexão network. Então, a gente conseguia rodar o Brasil inteiro. Depois, essa estrutura nos oportunizou criar, né, esse aprendizado de não só reconhecer as comunidades locais, mas como valorizar e entender que a gente só iria conseguir ter essa escala na esfera presencial se a gente realmente tivesse essa conexão com as iniciativas locais. Então, a empresa, por si só, ela já trazia muitos colaboradores para participar, mas nunca era o suficiente, porque ali a gente teria visões técnicas, visões de mercado, mas tem uma coisa que só a comunidade sabe fazer, né? Comunidade, eu falo que assim, cara, é algo incrível, é algo imensurável, né? Quem sabe o que é senso de comunidade, que é a pessoa realmente ir lá em campo, ofertar o seu conhecimento para ajudar pessoas, isso é algo muito bacana. E aí a gente criava, né, dentro desses hubs, né, o que era operacional do evento, a gente criava conexões locais, então a gente conseguiu rodar o Brasil inteiro, por exemplo, o projeto da Uber, né, foram 6 estados onde a gente levava toda a parte de infraestrutura, que era cenografia, iluminação, enfim, entre outras coisas, mas a gente sempre contava com pessoas locais, e para tudo que era voltado a camada de aprendizado, suporte, mentoria e júri, né, porque tinha também as bancas que participavam, a gente contava 100%, não 100%, né, mas a gente contava em parte com as comunidades locais. Isso era fantástico, porque a gente via um mentor que vinha da comunidade X, criando conexão com uma Uber, criando conexão com o Itaú, criando conexão com uma XP. E isso às vezes gerava até oportunidades, assim, desde parcerias, desde outras dinâmicas até, enfim, coisas que vão além aí da dinâmica corporativa, né? Isso era muito bacana. Então, acho que em resposta foi muito isso, assim, saber reconhecer e contar com a comunidade local mudou muito a nossa perspectiva. E hoje eu falo, acho que network para essa jornada empreendedora foi algo muito crucial, muito importante para a gente conseguir consolidar e construir os projetos que a gente tirou do papel. Pô, que legal. Eu vejo muito isso dos que eu participei, até de alguns de mentor já aqui, enfim, de conhecer muito o pessoal. Bom, a gente esteve junto no Gramado Summit em 2019, daí tipo, tinha uma equipe de Porto Alegre aqui, né, que fazia parte junto, então foi muito fantástico ver isso, muitos de vocês. Me conta uma coisa rápida, assim, vamos ver se tu pode trazer para a gente, cara, então tu já vivenciou, já participou aí de muitos hackathons, né?
alguma peripécia, alguma coisa que deu errado, alguma coisa que, né, que vocês tiveram que arrumar, fazer de última hora, ou se vira nos 30, com galera ou com a própria empresa, com equipe, com entrega de pizza daqui a pouco. Cara, aí você está mexendo no baú que está abarrotado de peripécia, né? Aí você Então tem o canal lá também, o canal das peripécias lá. do Deus Zebra. Eu acho que eu posso deixar isso se eu for convidado para um próximo podcast. Entendeu? Já está convidado. O podcast inteiro. Mas, cara, eu acho que tem um épico, né? Assim, depois da Uber, foi acho que um dos projetos mais marcantes, sem desmerecer nenhum outro, né? Porque depois da Uber veio muitas outras grandes empresas. Acho que a gente atendeu quase todos os bancos, enfim, a gente rodou o projeto. E é muito louco porque, cara, quando eu parava para analisar, né? Caraca, eu estou aqui atendendo a Uber, poxa, eu estou aqui, isso com um ano, né, de negócio, era algo surreal, assim. Mas chegou um projeto muito especial, que era o Itaú Insights, o Hackathon do Itaú. Como a gente aprende, né, como empreendedor, é algo incrível. E sai, né, ali os aventureiros, os empreendedores. Eu falo aqui aventureiro, mas é sem desmerecer, não, porque como que você chega numa companhia como uma startup que acabou de nascer, né, e você chega simplesmente para atender Itaú, né? Algumas coisas eu demoro para processar até hoje, mas isso ainda com orgulho, né? Super me conecto com toda essa construção. Mas eu lembro que o Itaú foi um dos clientes mais diferentes, né? Porque um banco ele vem com muitos rituais, ele vem com a dinâmica muito específica, né? Construir um projeto no Itaú é diferente. Construir um projeto num grande banco, numa grande indústria, cada um vai carregar suas particularidades. E a gente conseguiu erguer esse projeto com um squad do Itaú incrível. Foi algo assim muito novo para a gente, muito novo para eles. E conseguimos tirar o Itaú Insights do papel. E aí, poxa, onde vamos rodar o Insights? Pô, vamos rodar aqui no SEIC, vamos rodar aqui na sede do Itaú, vamos rodar onde? Vamos rodar no Itaú. E a gente chegou a uma decisão, né? O Cubo, que hoje é o Cubão, né? Ele foi inaugurado bem na semana que a gente decidiu fechar a data do Hackathon. E a gente falou, poxa, por que não fazer no Cubão? Por que não fazer no Cubo? É do Itaú, né? Cubo Itaú. Até não sei se vocês viram, né? Teve aí um comercial incrível aí do Cubo na Globo, ressignificando todo o modelo. Achei super interessante essa semana. Mas, enfim, por que não fazer no Cubo? E aí, ainda, né, mesmo sendo da mesma estrutura, do mesmo grupo, tinha algumas interferências, algumas questões, porque, poxa, era o primeiro evento que ia acontecer no Cubo. Era o primeiro evento. Então, assim, tinha rodado o Cubo Conecta, que era o evento de inauguração, mas depois não tinha acontecido mais nada. O Cubo ainda iria abrir suas portas. E beleza, lá fomos nós então, fechamos tudo, subimos decoração, subimos tudo que tinha que subir, fizemos tudo que tinha que fazer, ficou lindo, ficou incrível. Porém, simplesmente 6 horas da manhã, o pessoal da alimentação tenta entrar no prédio e descobre que faltou energia no bairro. A empresa local ia fazer a manutenção em todos os postes. A gente não tinha gerador ainda, tinha uma discussão sobre gerador, e mesmo se tivesse, não ia suprir toda a estrutura, né? E aí a gente descobre que às 6 horas da manhã que não tinha energia no bairro. Meu Deus. Aí começou a loucura, né? Poxa, esse evento mobilizou pessoas do Brasil inteiro, veio gente fora de São Paulo, veio gente, enfim... Cara, todo mundo ali, tinha gente em hotel, hospedado na região, tal, a gente descobre que não tem energia. Horas depois, aí vai todo mundo para o Cubo, né? Enfim, não sei nem como que eu cheguei lá. Beleza. A gente descobre que faltou energia, o evento ia começar às 9, a energia chegou 8h50. Merda. Beleza. Que aflição. Né? 1 hora de evento iniciado, acaba a água do prédio.
Mas eu estou falando isso, mas eu estou esquecendo de dizer que toda a cúpula do Itaú estava lá, né? Toda a diretoria, estava todo mundo lá, né? Simplesmente acaba a energia, acaba a água, né? O segundo probleminha, né? Acabou a água, beleza. Acabou a água. O que aconteceu, então? Todo mundo saiu abrindo torneira, pô, não tem água. Pô, gente, ó, abri aqui e não tem água. Só que o que esqueceram? De fechar. E onde? No andar de cima, de onde estava acontecendo o evento. 11 horas, mais ou menos, ali, a água volta. Quando a água volta, o que acontece? Enche o andar superior, que começa a vazar no andar onde estava tendo ali as salas. Estou vendo vocês coçando a cabeça, mas é isso aí. Vocês já viram, mas o Cris não tem nem cabelo. Ele está aqui coçando o cabelo, mas não tem nem cabelo. Está na barba agora. Mas o que aconteceu? O que aconteceu simplesmente? Começou a pingar na cabeça dos participantes. Nossa. Então, assim, nessa hora... Mas é isso que eu falo, assim, como é bom você construir com um cliente que está com você, assim, como é bom você construir com um cliente que viu cada processo, cada detalhe, que validou. Porque nessa hora estava eu e o cliente fazendo o quê? Pegando o rodo e enxugando as salas. Porque nessa hora você vai fazer o quê? Né? Nessa hora, cara, você já está minando de água, você vai chorar mais ainda? Não. E isso foi muito impactante, assim, né? Eu não esqueço da liderança do projeto, junto com o time da Xiaoyi, com o rodo na mão, arrastando mesa, pegando pano de chão, enxugando daqui, enxugando dali. E eu falo assim, sem sombra de dúvida, é um outro projeto que tem um quê tão especial, ainda com todos esses desafios, porque não é só pelo Itaú, não é só pela Xiaoyi. Depois eu posso até mandar o vídeo para vocês, mas realmente o resultado foi surreal. E aí que a gente vê, né, que não é sobre o problema. Você pode achar formas de resolver o problema, né? Mas é muito sobre a conexão das pessoas que estão envolvidas ali no desafio. E a gente vestiu essa camisa. A gente falou, não, pô, vamos vestir, vamos para cima. Agora é a missão enxugar a sala dos times. E enxugamos e Bora 2 lá. horas depois nada aconteceu. Seguimos. Isso ainda bem que foi no sábado, né? Ainda tinha toda a parte da tarde, madrugada fora e domingão. E aí foi incrível. Agora eu fico pensando, né? Se a gente olhasse para essas peripécias de começo já recuasse, não ia ter esse grande evento que foi o Insights. Então, eu acho que é muito sobre isso. Assim, tem muita história. Posso ter contado a mais leve, viu? Nossa, mas que merece o título que você deu, né? Que foi épico, né? E não tem como não esquecer dessa história. Rock Night, conversas aleatórias, rn.conversas lá no Instagram também. Hoje a gente trocou ideia com esse querido que é o Abrão Sena da Silva. Valeu demais, Abrão, poder conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais da Xiaoyi, da Rocket City. Vida longa, essas empresas incríveis aí. O pessoal se conecte com a empresa, a gente vai colocar todos os links aqui na descrição do áudio. Se tiver o link desse vídeo, a gente vai querer ser, Abrão, a gente vai colocar aqui para a galera poder também assistir depois de te ouvir. E muito bacana, vou colocar o Instagram do Abrão aqui também para a galera seguir ele, conhecer, saber tudo que estou aprontando por aí. Felipe Guedes da Luz, valeu pela parceria, bicho. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Cris. Muito obrigado, Abraão, pela conversa, pelas histórias, saber mais aí desse grande amigo. Obrigadão, cara. E já fica o convite aí para a gente cavocar um pouco, então, esse baú aí das peripécias e loucuras. Já está mais que convidado, Abrão. Já está mais que convidado. Está convocado para continuar essas histórias todas aí. Valeu demais, Abrão. Contigo. Valeu, gente. Parabéns pelo projeto. É mais do que um podcast. Acho que são vários relatos de vida, vários relatos aí impactantes. E não sei se isso pode servir como combustível, mas não parem, continuem avançando nesse desafio. Esse é o propósito. É crescer e mais do que crescer, fazer com que pessoas tenham acesso a histórias de vidas, a formas, né, enfim, de se exponencializar em meio ao mundo tão incerto, carregado de dúvidas. Então, aqui a gente aprende, aqui a gente ensina, aqui a gente também sai diferente. Então, sucesso para vocês, viu? Contem comigo sempre.
Valeu demais. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, caras ouvintes. Um beijo no coração.